Olá, o meu nome é Renan e esse é o podcast Trabalha Pra Quem. O podcast Trabalha Pra Quem faz parte do programa de bolsa de pesquisa Percepção dos Brasileiros sobre o Trabalho por Aplicativo, uma pesquisa do ITS em parceria com o IPEC. E dando continuidade aos episódios anteriores, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre os casos de racismo e o trabalho por aplicativo, como a gente pode relacionar essa situação e entender um pouco dos casos que aconteceram no Brasil recentemente. Agora de uma situação lamentável, viu? Um entregador de aplicativos sofreu agressões verbais e racismo também por parte de um morador de um condomínio de casas em Valinhos, no interior de São Paulo. Na madrugada de hoje, um motorista de aplicativo denunciou uma mulher por injúria racial. É absurda, racismo por aplicativo. Uma mensagem enviada por um cliente em plataforma de entregas pede entregador branco. Nos episódios anteriores, a gente falou um pouco sobre as diversas facetas do trabalho por aplicativo, mas esse episódio em especial era um episódio que desde o início eu estava com vontade de gravar, na medida que eu sou um pesquisador de raça e racialidade no Brasil hoje. Quando a gente está dentro desse campo, a gente entende como essas discussões se desdobram e chegam em tantos lugares que muitas vezes a gente não tem ainda a capacidade de mapear e entender os seus efeitos frente a essa população. Vamos começar então anteriormente. A gente fala hoje do Brasil, que é um país formado majoritariamente por pessoas negras. Negro, pelo censo do IBGE, é uma categoria que junta tanto pretos e pardos para formar esse dado estatístico, levando em consideração que pretos e pardos, apesar de terem características fenotipos e raciais diferentes, estão socialmente próximas e são fenotipicamente também próximas, então podem ser associadas para formar essa categoria que é o negro. E o Brasil é o país mais negro fora de África, fruto do processo de sequestro que trouxe pessoas negras escravizadas para compor o mercado de trabalho brasileiro ainda no período colonial. E eu digo mercado de trabalho, apesar de ser uma caracterização um tanto anacrônica do que a gente poderia dizer daquela época, mas a gente está falando que os negros, durante muitos séculos, foram trazidos de África para preencherem as atividades produtivas do país, ainda que eles não ganhassem nada com esse processo de produção. Muito pelo contrário, era retirado características deles, de seus próprios países, transformado a sua força de trabalho em enriquecimento para a colônia. Mas, ainda que abolida o processo de escravização em 1888, os avanços que tivemos na área não foram o suficiente e tampouco chegaram perto de conseguir parear a situação existencial de pessoas negras com as pessoas brancas pertencentes a esse país. Então, é recente a entrada de pessoas negras dentro das universidades, mas também pensar que a tipificação penal que torna crime o ato de racismo também é recente. A gente está pensando então que uma parcela da população pode ser deixada de lado, marginalizada, frente ao enriquecimento de outra parte. Então a gente está falando que para que a elite brasileira consiga se formular, e essa elite que é sobretudo branca e masculina, é necessário que a população negra seja explorada para esse enriquecimento. E quando a gente fala sobre o trabalho por aplicativo, a relação não é muito diferente do que a gente pode entender sobre outras áreas. E é necessário entender isso também. Como a gente disse anteriormente, o trabalho por aplicativo vende a falácia do trabalho autossuficiente, ou seja, o meu esforço pessoal vai gerar o meu enriquecimento. Então, se eu trabalhar mais horas, eu ganho mais dinheiro. Se eu investir mais no meu trabalho, o meu retorno vai ser maior. Mas a gente tem entendido cada vez melhor que a lógica dos algoritmos não é necessariamente tão homogênea e democrática assim. A gente está falando que o trabalho por aplicativo... A gente vem falando nos episódios anteriores que o trabalho por aplicativo é um trabalho de situações degradantes para o corpo do trabalhador. E quando a gente coloca cor, o dado raça-cor nesse trabalho, a gente consegue entender um dado
anterior e muito presente no Brasil, que é a população negra ocupa, sobretudo, os piores cargos de trabalho dentro do mercado e acumulam as menores faixas salariais. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre os trabalhadores de entrega, os negros correspondem a 68% dos entregadores e 62% dos motoristas em todo o Brasil. A gente não está pensando num mercado gigante, composto sobretudo por pessoas negras. Mas esse grande mercado formado por pessoas negras é um mercado de grande vulnerabilidade e insegurança para que esse corpo consiga se manter. Em todos os episódios a gente vem dizendo que o trabalho por aplicativo não dá garantias sociais para esse corpo, na medida que a pesquisa do ITS nos mostra que as pessoas entendem que seja de direito dessas pessoas terem garantias trabalhistas, mas não consegue associar que essas garantias trabalhistas não são geradas por uma renúncia por parte do aplicativo de ter condições de trabalho mais formalizadas frente a esse grupo de trabalhadores. Então, a gente diz que esse trabalhador não tem salário mínimo, não tem aposentadoria, não tem descanso remunerado, para que se torne impregnado nessa cabeça que o aplicativo entendeu que uma condição de contratação mais fácil e mais maleável é essa condição de trabalho que não oferece garantia alguma a esse corpo. E quando a gente pensa que as pessoas negras estão ocupando esses espaços, a gente está dizendo que esse ciclo de desigualdades não consegue ser quebrado pela falta de oportunidade que esses corpos vêm recebendo. Quando o ITS pergunta o que leva as pessoas a acessarem ou a se tornarem trabalhadoras por aplicativo, as pessoas associam diretamente ao desemprego. E quando a gente fala sobre desemprego e população negra no Brasil, a gente fala sobretudo sobre o que a pesquisadora Cida Bento escreveu, chamado Pacto Narcísico da Branquitude. Por que eu falo sobre isso? A Cida Bento se propôs a pesquisar dentro desse livro o processo de associação de pessoas brancas para o seu favorecimento e desfavorecimento de pessoas negras. E quando a gente fala sobre o mundo do trabalho, a gente fala sobretudo sobre o processo de entrevista. Pessoas negras muitas vezes relatam que são recusadas em trabalhos por causa das entrevistas, muitas vezes porque as empresas ou admitem que essa pessoa não faz o perfil ou não compõe o perfil da empresa, sem explicar o porquê, ou porque elas entendem que a aparência delas é algo repulsivo para aquele grupo de pessoas, mesmo que elas não possam admitir isso. Só que o trabalho por aplicativo acaba burlando esse processo na medida que não tem entrevista. Então, por não ter entrevista, essas pessoas acabam não sendo negadas. Mas isso não quer dizer ainda que essas pessoas estejam disputando em local de igualdade com as pessoas brancas. Alguns motoristas que deram entrevistas para veículos como o Jornal da USP e o The Intercept fala que, apesar da campanha de aplicativos como o Uber para combater o racismo, na verdade existe um racismo gerado pela plataforma frente a esse corpo. E esse racismo surge na medida que a plataforma não dá condições para que essas pessoas se sintam seguras, ou seja, não é incomum os relatos de pessoas que sofreram racismo dentro das suas atividades de trabalho, mas também motoristas que acabam relatando terem ganhos menores do que quando comparado com motoristas brancos que eles conhecem. Então a gente está pensando que, apesar do aplicativo ter algumas vantagens para que esse corpo consiga ser inserido no mercado de trabalho, a lógica algorítmica também acaba repercutindo a lógica do racismo para colocar esse corpo negro em um campo de desvantagem e desigualdade quando comparado ao corpo branco. Quando comparado os ganhos de entregadores brancos numa jornada de 40 horas semanais, os entregadores negros acabam tendo um ganho menor do que os comparados com entregadores brancos fazendo a mesma jornada. Mas, sobretudo, quando a gente compara os níveis de escolaridade, negros acabam tendo uma escolaridade menor do que brancos.
Quando a gente também fala sobre segurança, a gente também pode falar sobre o caso de racismo sofrido de um entregador com uma mulher na cidade do Rio de Janeiro. A gente está falando que o entregador, no exercício de sua função, foi atacado por uma mulher que se sentiu no direito de chicoteá-lo com a guia do seu cachorro. Então a gente está dizendo que esse corpo, apesar de tudo, sofre tanto com o racismo provindo da plataforma, mas também das pessoas que acessam a plataforma. Uma ex-jogadora de vôlei foi denunciada por racismo. Ela partiu para cima de 2 entregadores de aplicativo sem motivo aparente. E estar nessa situação, ainda que perigosa para esse corpo, é uma situação que ele não consegue achar saída na medida que não encontra outras formas remunerativas dentro do mercado de trabalho. E a gente pode pensar que, na medida que a gente entende que essas situações acontecem, o que a gente poderia fazer para conseguir repeli-las? Quando a pesquisa da DTS pergunta sobre como as pessoas consideram efetiva ou não o ato de protestos, como fechar as ruas ou paralisação por tempo determinado, majoritariamente as pessoas associam a serem pouco efetivas ou nada efetivas essas medidas. Mas por que a gente está pensando isso? Sobretudo, porque as pessoas têm essa percepção. Porque na medida que o trabalho por aplicativo é um trabalho autônomo, que conta apenas com a sua força, sem uma consideração de vínculo, a paralisação vai gerar com que você saia perdendo nessa relação. Ainda que existam estudos que analisem a paralisação desses trabalhadores frente à lógica dos aplicativos, o impacto ainda é uma coisa muito pequena para ser mensurada. Na medida que esses trabalhadores conseguem sim gerar baixas desses aplicativos, mas não é nada que eles não conseguiram se recuperar depois. Então a gente está dizendo que a paralisação gera danos, gera de fato, mas esses danos ainda não conseguiram se reverter em, por exemplo, seguridade para essas pessoas. Então, resumindo essa situação, o corpo negro vem ocupando essa categoria majoritariamente no Brasil hoje, e também vem sido cada vez mais expostos a situações que vão degradar o seu corpo e impedir a sua plena existência e a plena realização do seu trabalho. Então, na medida que o trabalho por aplicativo vem deteriorando as condições de trabalho para pessoas brancas, para pessoas negras, ela vem para tornar cada vez mais profunda a disparidade entre essas duas classificações. É isso. Obrigado.